Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o professor Richard Wolff, um dos economistas mais influentes do nosso tempo. Então, seja bem-vindo novamente, professor. Muito obrigado, Glenn. Estou muito feliz por estar aqui. Então, recentemente Trump alertou que a perda do status dominante do dólar seria como perder uma guerra mundial, para mostrar o quão importante é esse status tão privilegiado. No entanto, também vemos agora que os Estados Unidos têm uma dívida de 37 trilhões de dólares. Isso é totalmente insustentável e, para piorar, está sendo usado como arma por meio dessa coerção econômica em massa. E vemos que regras e previsibilidade parecem ter sido deixadas de lado. A China já vendeu mais de 300 bilhões de dólares em títulos do Tesouro, o que é algo sem precedentes. E agora foi noticiado que o dólar teve seu pior ano desde 1973, ou seja, depois que Nixon fechou a janela do ouro e mais ou menos desmontou o sistema de Bretton Woods. Há muitas coisas sem precedentes que não víamos antes. Ações caindo, títulos caindo e o dólar caindo, tudo ao mesmo tempo, além do capital saindo dos Estados Unidos também. Esses são sinais preocupantes. Fiquei curioso para saber que você vê isso. O que está acontecendo? Este é o estágio inicial do declínio do dólar. Não, acho que está mais ou menos no meio. Esse declínio já vem acontecendo há algum tempo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, seja lá o que o Sr. Trump diga, isso muda com tanta frequência e é tão influenciado pelo momento imediato e por qual repórter, em qual situação, está fazendo a ele uma pergunta difícil. Provavelmente ele está pensando no problema com Jeffrey Epstein, que o assombra aqui no país, além de todas as outras questões. Eu não daria muita atenção ao que esse homem diz. A função dele, e nisso ele é como a maioria dos políticos americanos atualmente, é, acima de tudo, desviar a atenção das más notícias. E eles fazem isso de duas maneiras. Os democratas, fingindo que o problema não existe, e os republicanos, fingindo que ainda têm o poder econômico dos Estados Unidos das décadas de 1960 e 1970, e que não perderam tudo isso, e portanto estão em posição, mesmo que admitam que há um problema, de resolver rapidamente esse problema, punindo os outros países maus que causaram essa situação. E assim, ele está ocupado, culpando, punindo, e agindo como se estivesse em posição de fazer muita coisa a respeito. Então, para mim, e para as pessoas que pensam da forma que vou descrever, nós olhamos para o problema do dólar. E, de fato, para muitos outros problemas que os Estados Unidos enfrentam. Como exemplos dos tipos de problemas que você esperaria de um império em declínio. Ou seja, de um império global que já passou do seu auge e agora está na posição muito desconfortável de ter que encarar, lenta e implacavelmente, que não tem mais o poder e a riqueza que já teve. E não pode resolver esses problemas da mesma forma que fazia antes. Portanto, precisa, antes de tudo, encarar o problema básico, coisa que não fazemos aqui nos Estados Unidos de jeito nenhum. Quero dizer, se você se lembra de novembro passado, tivemos uma eleição presidencial, na qual os três candidatos, Biden, Harris e Trump, não pronunciaram uma única palavra sobre um império em declínio ou sobre o capitalismo dos Estados Unidos estar em declínio, porque seu império acabou. As mesmas pessoas que conseguem e conseguiram olhar para a Grã-Bretanha e dizer que a condição lamentável daquela sociedade, daquela economia, tem muito a ver com o desaparecimento do Império Britânico. Eles conseguem dizer isso, conseguem demonstrar isso, mas não podem permitir nem mesmo que a questão seja levantada em relação aos Estados Unidos. Como se, de alguma forma bizarra, nunca especificada, todos os outros impérios que desapareceram não significassem nada, porque o Império Americano perdura de uma maneira mágica. Você mencionou Bretton Woods, certo? O dólar se tornou a moeda mundial depois que a libra esterlina e qualquer outra moeda aspirante foram destruídas pela Segunda Guerra Mundial e não poderiam mais desempenhar esse papel.
John Maynard Keynes esperava preservar esse papel para a libra esterlina, mas o representante americano, Harry Dexter White, deixou muito claro para o Sr. Keynes que isso não iria acontecer, e realmente não aconteceu. O Sr. Keynes aceitou porque basicamente não tinha escolha. O dólar se tornou a moeda mundial. Os Estados Unidos produziam metade dos bens comercializados na economia mundial. Os Estados Unidos tinham as armas nucleares. Posso continuar. Todos vocês conhecem essa história. A posição dominante dos Estados Unidos estava atrelada ao papel do dólar. Ele rapidamente se tornou não apenas a moeda na qual o comércio mundial era avaliado e realizado. Tornou-se também uma reserva ao lado do ouro para sustentar as moedas de outros países, sendo mantido dessa forma, como dólares nos portfólios dos bancos centrais da época, ou títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são o equivalente. Então, nessa situação, qualquer um que pensasse sobre isso saberia que esse império não poderia durar, não para sempre. Nenhum império jamais durou, mas nem mesmo por muito tempo, por causa da situação estranha em que os outros países que poderiam competir estavam se recuperando da destruição da guerra. Isso pode ser feito relativamente rápido, como tanto a Alemanha quanto o Japão nos mostraram nos anos seguintes. Portanto, deveria ter ficado claro que o dólar não poderia desempenhar esse papel. Bem, a ironia, e se eu tivesse tempo, explicaria isso para as pessoas, é que isso já havia acontecido nos anos 1960. O ouro foi trazido de volta. Eles não queriam deixá-lo aqui. Todos nós conhecemos essa história, ou deveríamos conhecer. E então os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro basicamente para forçar o resto do mundo a lidar com o dólar. Isso deu ao dólar um pouco mais de tempo, 2 ou 3 décadas a mais. Mas ao final do século, o processo de declínio nunca parou. Os capitalistas americanos participaram e aceleraram esse declínio quando tomaram a decisão, mais ou menos na mesma época em que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, de transferir a produção para a Ásia, de qualquer forma, para fora dos Estados Unidos. O desenvolvimento do motor a jato e da internet tornou possível supervisionar a produção com a mesma facilidade na China, como antes se fazia na Califórnia, ou em São Paulo, Brasil, como antes em Chicago. Assim, com salários muito mais baixos nesses lugares e essas economias desesperadas para atrair empregos para seus países, as corporações americanas enxergaram enormes lucros e transferiram centenas de bilhões de dólares em investimentos para o exterior. Isso foi crucial para o desenvolvimento das economias brasileira, indiana e chinesa. Portanto, os Estados Unidos, que aliás às vezes gostam de reivindicar o crédito pelo desenvolvimento econômico da China, e de fato merecem algum crédito. Tirar esse mérito dos chineses é infantil, mas é isso que passa por política em nosso país. Mas há um fundo de verdade nisso. É em parte o que as corporações americanas, europeias e japonesas fizeram. O resultado final é que todo esse desenvolvimento fora dos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, significaria que o dólar americano não era necessário, não precisava desempenhar esse papel. E então, grandes países como China, Índia e Brasil começaram a aprender com seus próprios economistas sobre os privilégios e benefícios que se obtêm quando sua moeda é usada ao redor do mundo. E eles quiseram um pouco disso para si mesmos, o que novamente é o que quero dizer com um império em declínio, enfrentando demandas que são naturais à medida que outras economias crescem. E mais uma coisa, talvez não estivéssemos falando sobre isso agora. Isso poderia ter continuado por mais 2 ou 3 décadas. Realmente poderia. Mas houve 2 fatores que trouxeram essa questão à tona agora e que, para mim, indicam que ela não vai desaparecer. E não há basicamente nada que o Sr. Trump possa fazer a respeito disso. Primeiro, porque os chineses e os indianos estão alcançando os Estados Unidos.
Eles encontraram uma maneira de obter um crescimento econômico muito mais rápido do que os Estados Unidos, o que significa que o avanço chinês, que poderia e deveria, de muitas maneiras, ter levado mais tempo, foi comprimido em um período histórico muito mais curto. Os chineses estão literalmente descobrindo a cada dia o que sua enorme capacidade industrial lhes permite fazer. Isso acelera o declínio do dólar, além do que eu acho que teria sido de outra forma. O rápido crescimento econômico e a incapacidade dos Estados Unidos, pelo menos até agora, de copiar isso, sendo impedidos pela ideologia da primazia do setor privado e pela suposta ineficiência do governo, limitando o papel do governo nesse processo, ainda que isso seja contradito por outras ações que Trump está tomando, ele é um republicano. Ele faz parte dessa tradição, e essa tradição impede os Estados Unidos de copiar a China. Eles transformam isso em uma virtude. Não seguiremos por esse caminho autoritário. Mas, novamente, isso é infantil. Eles não vão alcançar a China se não fizerem isso. Vão ficar ainda mais para trás, inclusive em relação ao dólar, a menos que mudem de postura. E não há como escapar dessa situação. E, finalmente, outra coisa que acelerou esse processo foi a guerra na Ucrânia, que não poderia ter sido prevista, ou talvez devesse ter sido, e eu não previ, assim como a maioria dos economistas que conheço. Mas essa guerra provocou uma aceleração rápida de todo o fenômeno dos BRICS. E uma das ideias dos BRICS sempre foi não necessariamente acabar com o papel global do dólar. Isso realmente não é relevante. O dólar continuará sendo importante enquanto os Estados Unidos forem um dos maiores atores da economia mundial, como ainda são. Mas ele vai perder importância, isso é certo. E os BRICS são uma consequência do que está acontecendo. E eu digo isso mesmo antes de lidar com o aumento tarifário de hoje sobre a Índia pelo Sr. Trump, mas era possível prever tudo isso. Isso só faz com que a queda do dólar aconteça ainda mais rápido. E acho que, portanto, você pode ver que o Sr. Trump prometeu proteger o dólar, e o dólar realmente caiu drasticamente, literalmente, desde o dia em que ele foi empossado, em 20 de janeiro, até o momento em que estou falando com você agora. Ele caiu, dependendo da moeda com a qual você o compara, mas está entre 8% e 12% abaixo. E isso, em um curto período de meio ano, é um comentário muito sério sobre a sabedoria dele em proteger o dólar. Isso não está acontecendo. Bem, o principal objetivo de Trump, no entanto, era reverter parte do declínio relativo dos Estados Unidos, já que o resto do mundo também está alcançando. E o sistema do dólar e a arquitetura econômica centrada nos Estados Unidos parecem já ter tido seu auge. Mas os esforços ou políticas para fazer isso parecem não ter saído como esperado. Como você disse, as tarifas, que poderiam, se usadas com cautela e em cooperação com outros países, funcionar de modo que colocamos tarifas nisso e vocês colocam tarifas naquilo, permitindo que todos desenvolvamos nossas indústrias estratégicas, não foram harmonizadas com uma política industrial. Em vez disso, são usadas como um instrumento de força contra outros países, muitas vezes, como vemos no Brasil, diretamente para objetivos políticos, como tirar Bolsonaro de apuros. Não tenho certeza de quais números de emprego você está vendo em relação a como isso se desenvolveu. Mas eu também queria fazer uma segunda pergunta e encaixá-la aqui. Uma das forças dos Estados Unidos, mesmo com as finanças indo mal, é a tecnologia. Os Estados e a China são os dois gigantes tecnológicos atualmente. Mas na competição direta, vemos que os chineses estão avançando rapidamente. Eles têm, ao que parece, um controle melhor da cadeia de suprimentos. Eles controlam tudo, desde as minas, os minerais raros, o processamento, até o produto final, algo que os Estados Unidos não necessariamente possuem. Vemos também a questão da energia, que é necessária para sustentar os data centers nessa revolução da IA.
Os chineses têm a infraestrutura sob controle de forma mais eficiente. Eles passaram décadas construindo isso. Como você avalia os esforços de Trump para reverter essa situação? Talvez diminuir um pouco o avanço chinês, ao mesmo tempo em que tenta reverter o declínio relativo dos Estados Unidos. Bem, devo dizer que estou continuamente decepcionado com o que o Sr. Trump está fazendo. Vejo cada vez mais como uma espécie de mistura ad hoc de um pouco de estratégia econômica, mas é uma estratégia econômica que é sobrepujada quase diariamente por alguma necessidade política que ele percebe, correta ou incorretamente. Deixe-me dar um exemplo. Todos agora sabem que o veículo elétrico de melhor qualidade com os menores preços é produzido na China. A China tem uma dúzia ou mais de empresas competindo e já faz alguns anos que elas vêm fazendo isso, e como grupos superaram seus concorrentes na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar. E, no entanto, aqui nos Estados Unidos, atualmente temos uma tarifa de 100% sobre eles. Era de 25% no primeiro mandato de Trump, depois do Sr. Biden. Aliás, com a mesma estratégia de apoiar nossa indústria automobilística aqui, e trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos, aumentou para 100%. E o Sr. Trump manteve a tarifa em 100%, mesmo enquanto negocia com a China sobre outras tarifas. Certo. O resultado é que na Europa, você vê automóveis da BYD por toda parte nas ruas. Nos Estados Unidos, eu nunca vi um. Ninguém compra. Não há concessionária, não há sistema de reparo, não há infraestrutura e não há negócio. Ok, deixe-me explicar por que isso parece bom. Porque diz ao povo americano, como tanto o Sr. Trump quanto o Sr. Biden fizeram, vamos proteger os trabalhadores da indústria automobilística. Uma ideia interessante. Você vai proteger os trabalhadores da indústria automobilística porque torna impossível para as empresas americanas comprarem carros e caminhões elétricos. Porque esse é o futuro do mundo. Elas têm que comprar veículos inferiores a um preço mais alto do que seus concorrentes ao redor do mundo. Então, uma empresa americana que, por exemplo, produz livros, como este livro aqui, quando precisa comprar carros e caminhões para seus funcionários, não pode comprar o caminhão mais barato e melhor do mundo. Ela é obrigada a comprar um veículo inferior por um preço mais alto. Agora, eu sou economista e sei que o que acabei de dizer representa uma desvantagem competitiva para os empregadores americanos em relação aos seus concorrentes estrangeiros, porque os concorrentes estrangeiros estão comprando carros e caminhões da BYD. Então, sim, você está salvando empregos na General Motors, Ford e Toyota aqui nos Estados Unidos porque eles não enfrentam a concorrência chinesa. Mas você está protegendo a indústria americana como um todo? De forma alguma. Eu diria que você está destruindo-a. E quanto mais tempo isso continuar, mais o resto do mundo vai aprender a viver sem negociar com os Estados Unidos. Não é um lugar confiável para exportar. Esse é o problema das tarifas. E não é um lugar confiável para fazer negócios se você precisa importar qualquer coisa por causa das tarifas. E dentro dos Estados Unidos, você está criando uma economia globalmente não competitiva. Agora, isso vai levar anos para se desenrolar, mas não vejo nada que contradiga isso. Nada. Absolutamente nada. A vantagem que os Estados Unidos tinham em alta tecnologia agora foi comprometida pelos chineses, que demonstraram que podem fazer praticamente tudo o que nós fazemos, e podem fazer isso com ou sem cooperação dos Estados Unidos. A própria Huawei demonstrou isso, desde o momento em que os Estados Unidos organizaram a prisão da filha do CEO no Canadá até o presente, quando a Huawei está superando a concorrência. Quero dizer, você está olhando para isso e para os resultados. Veja a Apple. A Apple, para escapar do problema de estar na China, mudou-se para a Índia, que agora está se mostrando um problema tão grande, ou talvez até maior para a Apple do que a China era. Aí está uma lição.
uma lição que todos estão aprendendo ao observar a Apple. Se o objetivo do Sr. Trump era transferir a produção do resto do mundo para os Estados Unidos, essas mudanças bruscas, atrasos temporários, tudo isso são razões para não ser produtivo dentro dos Estados Unidos. Porque você não faz ideia de quais serão as condições para quê? Gastar dinheiro, gastar tempo para transferir a produção do exterior para os Estados Unidos nessas circunstâncias. E eu nem estou falando sobre uma sociedade se dividindo, na qual metade do país vê o Sr. Trump e seu programa como uma espécie de fascismo. Essa palavra está sendo usada com tanta frequência agora que deveria preocupar qualquer CEO responsável sobre se mudar. Para mim, isso faz tanto sentido quanto tomar uma grande decisão de realocação para ir para a Ucrânia. O quê? Ninguém é tão estúpido assim, e não acho que você verá o Sr. Trump sequer falando em transferir a produção para cá. Porque mesmo os poucos exemplos que ele consegue apontar, se você olhar de perto, são muito frágeis. Eles têm números grandes, mas é ao longo de um período de 10 anos. O Sr. Trump já terá deixado a presidência muito antes disso. E o mesmo vale para todas as pessoas que estão fazendo essas promessas. Elas não significam nada. São encenações para ajudar o senhor. Trump a jogar o jogo porque ele não consegue dar nada. Você mencionou o uso da palavra fascismo e uma sociedade profundamente dividida. Muito disso se assemelha a indicadores pré-revolucionários. Ou seja, se você quiser ver uma sociedade caminhando para uma revolução, procuraria coisas como a perda de legitimidade da classe dominante, dificuldades econômicas, aumento da desigualdade econômica, aumento do custo de vida, mais protestos, levantes, polarização e, claro, rejeição da ideologia dominante. Quero dizer, muito disso já está presente. É estranho que há apenas um ano teria sido estranho ver Washington promovendo tarifas como sua nova ideologia, quase isso. Você acha que à medida que o dólar se desvaloriza, e de fato, grande parte da arquitetura econômica dominante dos Estados Unidos, ou seja, a infraestrutura do Império Americano, isso também poderia talvez destruir a República? Porque existem tensões sociais profundas. Estou bem ciente de que você vê o mesmo na Europa. Mas quais seriam as possíveis consequências para a sociedade? Bem, acho que você está vendo a divisão. Você vê isso quase todos os dias. Fiquei impressionado, assim como você provavelmente também ficou, Glenn, com a movimentação explícita do presidente junto com o governador do Texas para redesenhar os distritos eleitorais de modo a derrotar os democratas e conquistar cadeiras suficientes para manter o controle do Congresso. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que a palavra democrático deveria significar. E isso já é verdade no Texas há muito tempo. Mas agora são níveis de ações explícitas, as claras, visíveis para todos. O Partido Republicano do Missouri anunciou que pode fazer o que os republicanos do Texas fizeram. Então isso pode virar um jogo. O governador da Califórnia disse que, se o Texas fizer isso, ele fará o mesmo, mas ao contrário, contra os republicanos na Califórnia. E você pode ver tudo isso claramente. Aqui está outra dimensão. Eu moro na cidade de Nova York e acabamos de ter uma eleição em que um muçulmano apoiador da Palestina venceu as primárias democratas para prefeito de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos. O nome dele é Zohran Mamdani. E como moro em Nova York, estou muito ciente da situação política. Neste momento, parece que ele vai vencer a eleição geral em novembro, onde será o candidato democrata. O esforço da velha máquina, que fará de tudo para impedir isso, neste momento parece muito fraco, muito desorganizado e incapaz. Na cidade de Indianápolis, uma grande cidade americana no meio do país, há outra pessoa muçulmana não branca concorrendo à prefeitura, e ele pode vencer. E Seattle tem ainda outro caso. Agora, eles ainda estão atuando dentro do Partido Democrata, e essa é uma decisão significativa que tomaram.
Mas posso garantir a você que centenas de milhares de olhos nos Estados Unidos estão observando com enorme interesse o que Corbyn e Sultana estão fazendo na Grã-Bretanha, ao romperem, formarem seu próprio terceiro partido e verem 300 mil cidadãos britânicos se inscreverem para aderir a esse partido em 72 horas após o anúncio. Aliás, se fizéssemos isso nos Estados Unidos, e posso garantir por conhecimento pessoal que esse esforço já está em andamento, também conseguiríamos 300 mil. Provavelmente conseguiríamos ainda mais. E embora o caminho aqui seja mais difícil, temos uma tradição de dois partidos operando um duopólio político há muito tempo. E as pessoas já estão acostumadas com isso, e será mais difícil afastá-las. Mas essa possibilidade que teria sido motivo de riso há 2 anos, ninguém está rindo agora. Ninguém está rindo de jeito nenhum. Então acho que a resposta para sua pergunta é sim. Há muitos sinais. Ainda não chegamos a esse ponto. Ainda não somos um país fascista. Mas quando as pessoas começam a falar do jeito que falam, e quando você vê a aliança próxima entre Trump e Netanyahu, então você começa a perceber que estamos em uma situação muito séria. Por causa do seu papel na história europeia, talvez você se interesse em saber que a comunidade judaica nos Estados Unidos, que soma vários milhões de pessoas, está dividida de uma forma que duvido que algum dia será superada. A maioria aqui não pode e não vai endossar Netanyahu e sua política em Gaza. Os mais ricos, os mais velhos, os tradicionais, os politicamente conectados, esses sim. E se isso significa fraturar o que já é uma comunidade pequena, com uma longa história de perseguição, o que geralmente fez com que hesitassem em fazer qualquer coisa que pudesse torná-los vulneráveis novamente, agora eles estão divididos de uma forma da qual, como eu disse, não vejo recuperação. E se houver, vai demorar mais do que você e eu viveremos. Muito mais. E o uso cínico por parte do governo Trump de alegações de antissemitismo para impor uma reestruturação de direita nas universidades só piora tudo. Bem, achei interessante nos esforços de Washington para enfrentar países, seja China, Rússia, Irã e outros, que normalmente, quando se quer destruir um adversário, são feitos esforços para isolar e focar em um único Estado como alvo. O que é interessante, porém, é que os Estados Unidos agora tendem a enfrentar, bem, todo mundo ao mesmo tempo, não apenas seus adversários. Mas também vemos esforços para reestruturar o relacionamento com aliados ou parceiros que têm boas relações, sob a premissa de que eles têm se aproveitado da boa vontade americana. Então vemos países como Índia, Japão, Coreia do Sul, Brasil, os europeus. O que talvez mais me surpreendeu foram os indianos. Eles costumam ser o elo fraco, se não o elo fraco, no BRICS, no sentido de quererem quase fazer qualquer coisa possível para ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. E a forma como a retórica é usada para até mesmo menosprezar e humilhar a Índia, simplesmente parece ter surgido do nada. Eu não entendo qual foi o propósito disso. Quero dizer, mesmo que alguém quisesse usar tarifas para reestruturar as relações comerciais, a agressividade que eles demonstraram em relação à Índia é bastante extraordinária. Você já viu alguma consequência em termos de como os japoneses, coreanos, indianos ou qualquer outro estão respondendo a essa postura tão dura? Se houvesse uma pressão mais moderada, poderíamos supor que eles estariam dispostos a seguir a linha para preservar uma relação previsível e estável com os Estados. Mas, em vez disso, parece que muitos estão começando a chegar à conclusão de que a própria dependência dos Estados é uma vulnerabilidade que precisam enfrentar ou reduzir. Bem, deixe-me surpreender mais. A história dos Estados Unidos,
Deixe-me começar assim. Um truísmo aqui nos Estados Unidos, com o qual quase todos concordam, é que sua política externa é ditada principalmente pela sua situação interna e só em segundo plano pelo que diabos está acontecendo fora de suas próprias fronteiras. Se isso é um truísmo geral, é ainda mais verdadeiro aqui nos Estados Unidos. E isso tem a ver com a nossa história. Somos protegidos em dois lados por grandes oceanos, o tornou possível pensar e agir, como se o resto do mundo realmente não importasse tanto assim. Se não tivéssemos nos separado do Império Britânico, isso poderia ter sido amenizado, mas nos separamos, e assim não foi, e ficamos livres para fantasiar. O primeiro passo dessa fantasia foi admirar a capacidade de uma pequena e pobre colônia da Grã-Bretanha de derrotar o exército britânico duas vezes, uma em 1776 e outra em 1812, e conquistar a independência com base em uma noção enormemente exagerada do que havia sido alcançado aqui. Se o resto da Europa não estivesse em uma turbulência cataclísmica, você sabe, aquela que resultou na Revolução Francesa e em Napoleão, os britânicos poderiam ter agido de forma diferente. Mas aqui, neste país, isso se tornou uma noção de poder extraordinário. E uma das primeiras manifestações disso ocorreu sob o presidente, depois que os primeiros já tinham partido Monroe, com a chamada Doutrina Monroe. Agora é 1830, meio século após a Guerra Revolucionária. E os Estados Unidos anunciam ao mundo que os britânicos, franceses, alemães e holandeses, eles podem fazer o que quiserem na Ásia, África, América Latina. Não, 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 não. Eles não devem, não podem, não irão. Nós seremos a potência imperial aqui. O restante do século XIX foi a ascensão dos Estados Unidos para cumprir a noção megalomaníaca de si mesmos que aquelas experiências iniciais criaram. Nada aconteceu para refutá-la. Você empurrou a fronteira do país até o Pacífico. Você destruiu a população indígena por meio de um genocídio em proporções realmente enormes. Ninguém te deteve. Ninguém sequer te desacelerou. Você ainda passou pela Guerra Civil. Forçou o sul escravista a se subordinar ao norte capitalista. E então você cresceu de forma espetacular até a Primeira Guerra Mundial, quando todas as antigas potências da Europa demonstraram ser mais fracas do que você, ratificando assim um nível de poder e domínio que era irrealista, sempre foi irrealista, mas agora tinha um século de reforço. E sim, a guerra desacelerou um pouco. Perdemos bastante gente. Nada comparado aos europeus, mas alguns. Fomos desacelerados novamente na Segunda Guerra Mundial. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a mesma loucura, que nunca tinha desaparecido, pôde se expressar novamente. O mundo inteiro está prostrado. Rússia, China, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão, todos estão arrasados. E o dólar é aquilo de que falamos antes. Tivemos crescimento no século XIX e dominância no século XX. O que eu preciso tentar fazer as pessoas entenderem é que, pela primeira vez, a noção de que estamos no topo e somos dominantes está sendo questionada aqui. Milhões de pessoas já não acreditam mais nisso. Estão em dúvida, são céticas. Eu diria, sendo direto, que metade da população está começando a perceber, uns mais, outros menos, que esse período pode ter chegado ao fim. Mas a outra metade, a metade do Sr. Trump, está indignada com essa ideia. Ainda mais indignada pelo fato de metade dos americanos começar a se preocupar com isso. Eles veem tudo isso como uma falta de coragem, uma falta de bravura, uma falha em reconhecer sua responsabilidade se você é a potência dominante no mundo. Não é um reconhecimento de que você não é. É uma demonstração de que, graças a Deus, não temos mais esse tipo de gente nos liderando. Agora temos um americano cheio de garra que vai dizer ao Sr. Modi o que fazer e que vai garantir. Porque sabe de uma coisa? Esses liberais molengas da América, é assim que chamamos a metade esquerda do país, são eles que nos apunhalaram pelas costas. Ainda não usamos essa linguagem, mas ela está chegando.
We don't have that language yet, but it's coming. And you Europeans, you did too. E vocês, europeus, também fizeram isso. Vocês se aproveitaram de nós. Vocês fizeram isso. Vocês fizeram aquilo. Eles vão encontrar algo que foi resolvido em algum momento. E isso será para eles mais uma grande traição à herança dos Estados Unidos, que é governar. E eles não querem ouvir falar de mais nada. E certamente não querem ouvir sobre valores liberais ou uma ordem baseada em regras. Para eles, tudo isso é linguagem de pessoas que não querem ou não conseguem usar o poder que os Estados Unidos ainda têm e deveriam usar para o benefício de todo mundo. Essa mentalidade precisa ser compreendida. Caso contrário, você não vai entender como eles podem tratar o México, o Canadá, a Escandinávia, a Holanda ou qualquer outro país da forma como tratam. Vocês todos compactuaram com explorar o grande e poderoso país e agora não querem pagar o preço de ter que ajustar seu mau comportamento. Pode ser surpreendente ouvir isso, mas nós nos Estados Unidos, pessoas como eu, continuamos querendo perguntar a pessoas como vocês: por que a resposta europeia é tão fraca, tão covarde, tão autodestrutiva? É simplesmente porque vocês não conseguem se unir. Porque os franceses desconfiam que os alemães estão fazendo um acordo com os americanos, e ambos temem que os britânicos cheguem lá primeiro. Então vocês estão constantemente manobrando uns contra os outros, permitindo que os Estados Unidos simplesmente joguem uns contra os outros. Ou há algo mais acontecendo? Or is there something else going on? Suspeito que toda a Europa se destruiu na Segunda Guerra Mundial ou cometeu suicídio. Acho que muitos viram a ascensão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra como uma extensão da vida da Europa. A única unidade que tivemos na Europa foi sob o domínio dos Estados Unidos. Acho que a classe política simplesmente não tem imaginação para conceber um mundo que não seja dominado pelos Estados Unidos. E para países como a Alemanha, que aparentemente está perdendo o juízo agora, toda a ideia após a Segunda Guerra era se desenvolver sobre dois pilares principais. Havia a OTAN, sob liderança dos Estados Unidos, e a União Europeia, ou Comunidade Europeia, que deveria equilibrar os excessos dos Estados Unidos. Agora, ambos esses pilares estão desmoronando, e a única ideia que eles têm agora é o keynesianismo militar. Entrar em guerra com a Rússia, apoiar genocídio. É realmente uma reviravolta impressionante. Isso, na verdade, me leva muito bem à minha última pergunta, porque, quaisquer que sejam os problemas nos Estados Unidos, com o declínio do dólar e a decadência socioeconômica, vemos o mesmo na Europa. Mas aqui, a classe política enfrenta um problema diferente. Como você sugeriu, ela é um pouco sem espinha dorsal, como vimos nas recentes negociações comerciais entre os Estados Unidos e a von der Leyen na União Europeia. Eles cederam tudo e até admitiram que, bem, isso não é realmente sobre economia, sobre o acordo econômico. Vemos o corte do fornecimento de energia. Eu não entendo o que você pode estar vendo como o futuro tecnológico da Europa, porque eu não vejo nada aqui. Nós lideramos a Revolução Industrial, mas agora não estamos em lugar nenhum no mapa. A confiança na classe política acabou. A única coisa sobre a qual nossos políticos falam é guerra, tentando reviver a Segunda Guerra Mundial, achando que o Sr. Putin é Hitler. Eles presumem que ainda podem intimidar grandes potências como China e Índia, dizendo que elas devem fazer. Quero dizer, não consigo evitar a sensação de que a Europa acabou. Mas eles vivem nessa ilusão gigantesca de que ainda estão no comando. É algo realmente extraordinário. Por isso eu queria te perguntar, o que está acontecendo com a economia europeia? Como você disse, há muito autossabotagem, mas você vê algum caminho para a recuperação? Ou é só ladeira abaixo daqui para frente? A única recuperação que vejo, embora eu possa imaginar e concordo com tudo que você disse, seria o reconhecimento de que eles precisam usar seu tamanho, sua riqueza, o fruto de 5 ou 6 séculos de colonialismo e capitalismo para traçar um caminho independente.
Eles precisam romper sua ligação com os Estados Unidos. É o fim para eles, e ainda mais agora. O Sr. Trump consegue fazer uma piada sobre o Canadá ser o 51º estado. Essa piada será estendida à Europa em breve, e não vai demorar muito. Não há aqui nenhum senso de que a Europa tenha qualquer papel a desempenhar, em lugar algum, exceto talvez pagar por armas que possam ser usadas na Ucrânia. Então, o Sr. Trump parece bem para sua base, porque não está gastando dólares dos contribuintes dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, algo que o contribuinte americano não quer mais fazer, mas está gastando dinheiro europeu. E se os europeus permitirem isso, notei que o Sr. Merz, quando aprovou seu programa de títulos, falou sobre o impulso à economia alemã, mas agora está dizendo que vão comprar armas americanas. Para mim é algo indescritível. Se você não compra as suas próprias, então o que está fazendo? O que vai ser? Um posto avançado para o exército americano. Um lugar para armazenar mísseis antes de enviá-los para a Ucrânia ou para onde quer que seja. Vocês não vão derrotar os russos. É ridículo. Napoleão não conseguiu. Hitler não conseguiu. Sr. Starmer, você só pode estar brincando. Ninguém consegue. Os Estados Unidos não conseguem. O mundo é um lugar muito, muito diferente. A Europa é rica. A Europa é grande. A Europa deveria estar desempenhando um papel importante, mas precisa se unificar e cortar o cordão umbilical com os Estados Unidos. Caso contrário, não tem. Não é só o que eles fazem, Glenn. É assistir ao discurso da von der Leyen ou do chefe da OTAN. Quando eles falam, os Estados Unidos literalmente dão um tapa neles, e eles falam docemente sobre os Estados Unidos. O quê? Eles anunciam uma grande tarifa, dizem, bem, vamos retaliar, e depois não fazem nada. É ainda pior do que simplesmente ceder. Essa postura de nem sequer ouvirmos nossas próprias palavras nessa situação. Estamos tão determinados a seguir com os Estados Unidos contra a Rússia. Isso me parece tão triste. E sabe, eu olho para Jean-Luc Mélenchon na França, olho para Sarah Wagenknecht na Alemanha e fico me perguntando, essas pessoas vão conseguir encontrar uma forma de fazer isso? Ou isso vai acabar indo para a alternativa para a Alemanha ou para Le Pen e aquele pessoal? Porque o resto do sistema político deles é simplesmente uma política de não somos nenhum dos dois, o que o povo já sabe. E isso não é um programa. Há um último ponto que eu gostaria de destacar. There is a last point I would stress. For a number of technical reasons, Por várias razões técnicas, a consequência de declarar guerra econômica ao mundo inteiro, que é a política do Sr. Trump, com tarifas, acordos comerciais, sanções, tudo isso faz parte, por razões técnicas, ainda não atingiu a economia americana da forma que acredito que irá atingir. Claro, posso estar errado, mas faço isso a minha vida adulta inteira, acompanhando a economia dos Estados Unidos. O que vejo chegando, e quero dizer na segunda metade deste ano, então estamos falando da segunda metade de 2025, você começará a ver sinais sérios de recessão, acompanhados de sinais sérios de inflação. E isso vai criar dificuldades para o Sr. Trump muito maiores do que qualquer coisa que ele tenha enfrentado até agora. O movimento trabalhista está se mobilizando aqui. and the labor movement is moving here. The political climate is not. O clima político não está favorável para ele. Até mesmo sua própria base está cada vez mais dividida. Eles não gostam do que ele está fazendo com a saúde. Kennedy é um desastre nesse aspecto. Eles não gostam do nível de perseguição aos imigrantes que está sendo exagerado e agora gerou uma reação contrária. Realmente, há um horror generalizado sobre o que está acontecendo em Gaza. E a resposta do Sr. Trump, e há muita especulação de que ele precisa apoiar Netanyahu, porque a polícia israelense incluía o Sr. Epstein, e que eles têm material que ele não pode correr o risco de ver exposto. E, novamente, nunca se sabe dessas coisas, nunca se sabe no que acreditar, mas isso agora está sendo comentado, inclusive por muitos que eram seus maiores apoiadores, que estão falando dessa forma. His strongest supporters
who are talking like this. You're watching disintegration. Você está assistindo a uma desintegração neste momento. Eu diria para você que já não é mais uma questão de será que ele vai se desintegrar? Agora a questão é, ele está se desintegrando. Será que ele vai conseguir encontrar alguma forma de desacelerar isso, de parar, de reverter? Existe alguma questão, algum programa? É isso que ele precisa encontrar. Ele ainda não encontrou. Então, até agora, a exibição sobre Índia e China não teve consequências domésticas. Mas temos milhões de americanos que agora estão começando a comprar para os dois maiores momentos do varejo nos Estados Unidos, antes do início do ano letivo e depois antes do Natal. E estamos prestes a entrar nesse período. E se os preços subirem, então haverá muitos problemas aqui. Muitos problemas. There'll be a lot of trouble here. Lot of trouble. Professor Wolff, thank you so Professor much for your Wolff, time. muito obrigado pelo seu tempo. E 2025 vai ser um ano interessante. Então, mais uma vez, obrigado. Vivemos tempos interessantes. Interesting times. Sadly. Arendtsen, se cuida. Take care.